Faz muitos anos que eu trabalho na indústria mecânica. Mas assim mesmo, até hoje, às vezes eu paro, olho e fico pensando: como será que o homem conseguiu extrair da natureza essa coisa tão maravilhosa que é o aço? Como se transformam aqueles pedaços de minério de ferro nesse produto tão nobre, tão útil, tão bonito? Bom, para nossa sorte, esse é o tema da nossa teleaula de hoje. Você vai conhecer a alquimia da produção do aço dentro dos conversores, que são os fornos que trabalham com injeção de ar diretamente sobre o ferro gusa. E vai conhecer também os fornos elétricos que transformam sucata em aço. Agora preste bastante atenção que você vai ouvir uma palavra-chave na produção do aço. Está preparado? Então lá vai. Oxidação. Já tinha ouvido falar, não é? Pois é. A oxidação desempenha um papel muito importante na hora de fabricar o aço. Oxidação, é isso? O quê? Você nunca tinha ouvido falar? Já tinha sim, mas eu não tinha entendido que a oxidação é fundamental para transformar gusa em aço. Você ouviu o que ele disse? A oxidação é fundamental para transformar o gusa em aço. Neuza, você já tinha estudado como que acontece esse processo de oxidação? Bom, pra falar a verdade, ainda não. Então vamos nessa, viu? Porque se a gente não aprender como acontece esse processo de oxidação, a gente não vai entender direito como que é a produção do aço. E se a gente não aprender como que é a produção do aço, a gente não vai dominar bem os materiais. Se a gente não dominar os materiais, a gente não vai ter condições de construir o nosso kart. Então, oxidação já! A oxidação é a combinação do metal e das suas impurezas com o oxigênio. Mas que impurezas do metal são essas? Como você já sabe, o ferro gusa tem grandes quantidades de carbono e de impurezas normais, como o silício, o enxofre, o fósforo e o manganês. Agora, quando o oxigênio entra em contato com o metal, a concentração dessas impurezas diminui e aí o material fica mais resistente e mais dúctil. Mas até descobrir isso, os pesquisadores queimaram as pestanas. Agora fique por dentro de como o oxigênio entrou na história do aço. A ideia de reduzir as impurezas injetando oxigênio no metal dentro do forno foi apresentada por dois engenheiros simultaneamente, Henry Bessemer, inglês, e William Kelly, americano, no ano de 1847. Esse processo permitiu a produção de aço em grandes quantidades. A produção do aço com injeção de ar ou oxigênio acontece em fornos especiais chamados conversores. Você vai conhecer agora os três principais tipos de conversores. São eles o conversor Bessemer, o conversor Thomas e o conversor LD, que é a abreviatura de Linz-Donawitz. Vamos conhecer mais sobre cada um deles, começando pelo conversor Bessemer. Nós vamos conversar agora com o Luiz, que é engenheiro metalúrgico. Luiz, quais são as características do conversor Bessemer? No conversor Bessemer, o ar sob pressão entra pelo fundo. Esse conversor possui o formato de uma pera, e isto possibilita que esse conversor seja basculante. Basculante, tá aí uma boa palavra para um desenho. O conversor Bessemer é basculante, quer dizer, ele é montado sobre eixos, que permitem que ele vire para a posição horizontal para a carga do gusa e volte à vertical para a produção do aço. Outra característica da produção do aço no conversor Bessemer é que ele não precisa de combustível, certo? Certo. Nesse conversor, as altas temperaturas são conseguidas através de reações químicas. O oxigênio do ar injetado no gusa líquido combina com o ferro, formando o óxido de ferro. O óxido de ferro, por sua vez, combina com o silício, com o manganês e com o carbono, eliminando essas impurezas. Este processo dura cerca de 20 minutos. Gente, esse conversor Bessemer é fogo mesmo, hein? Já pensou fazer tudo isso em 20 minutos e ainda por cima sem usar combustível? Mas esse não é o único conversor, não. O conversor Thomas, que também é basculante, funciona de uma maneira bem parecida.
Vamos dar uma olhada no conversor Thomas. O conversor Thomas também usa ar no processo. A diferença é que ele tem um revestimento que aceita alto teor de fósforo no ferro gusa. É isso? É isso. Esse revestimento também, ele resiste bem a ataques de escórias à base de cal. A desvantagem desse conversor é que ele não elimina o enxofre. E o refratário à base de dolomita também é atacado pelo silício. Quer dizer então que no conversor Thomas, o ferro gusa deve ter baixo teor de silício, certo? Exatamente. Esse conversor também é quente, hein, Edgar? Agora tem aquele outro que a gente ainda vai ver. Como é que ele chama mesmo? Peraí. Conversor LD. Ele também funciona à base de injeção do oxigênio no gusa líquido, como os outros. Só que ele injeta o oxigênio pela parte de cima do conversor. O conversor LD tem uma carcaça de aço revestida com materiais refratários. Agora, como é a injeção de oxigênio nesse conversor? Esse conversor, ele tem uma lança metálica feita com tubos de aço com um bocal de cobre. Esta lança injeta oxigênio puro na superfície do gusa líquido. A temperatura na zona de impacto pode chegar a 3.000 graus Celsius. E é verdade que essa alta temperatura acelera as reações de oxidação do gusa? Esse conversor, ele tem alta capacidade de produção, é fácil de operar e também não usa combustível. Muito obrigada. Mas os conversores também têm algumas desvantagens. Eles perdem metal na queima, causam a formação de óxidos de ferro e gases e também esses conversores não transformam sucata. Você ouviu o que a repórter disse? Disse que o conversor não transforma sucata, pois tem forno que transforma sucata em aço, sim, senhor. Neuza, você sabia que dá para fazer aço com sucata? Eu li num livro que nos fornos elétricos dá para fazer aço com esse material. Eu sabia sim. Nesse processo, a energia elétrica se transforma em energia térmica. Por ela acontece a fusão do gusa com a sucata, claro, que em condições controladas de temperatura e oxidação do metal líquido. Tô gostando de ver, hein? Tá estudando mesmo. E tem mais. Esse processo com sucata e adição de elementos de liga pode dar um aço fantástico, de alta qualidade. Agora, tem que ser em forno elétrico. Então vamos estudar os fornos elétricos. Existem dois tipos básicos de fornos elétricos, o forno a arco elétrico e o forno de indução. Vamos conhecer cada um deles. Esse aí é o forno a arco elétrico. Ele tem uma carcaça de aço feita com chapas bem grossas e um fundo abaulado, como aqueles copos de cristal grosso. Vamos conhecer como é o esquema do forno a arco elétrico por dentro. Por dentro, este forno tem revestimento de material refratário. Na abóboda, bem em cima, ficam os eletrodos, que junto com a carga metálica formam o arco elétrico. A carga do forno a arco elétrico é basicamente sucata e fundente à base de cal. E durante o processo acontecem algumas reações químicas, como a oxidação, a desoxidação e a dessulfuração. Você vai conhecer melhor essas reações químicas estudando no seu livro, porque agora nós vamos dar uma olhada rápida num outro forno que só processa sucata, o forno de indução. Este forno tem um estômago de avestruz, processa tudo. Ele tem um gerador com motor de acionamento, bateria de condensadores e uma câmara de aquecimento. Olha só como ele funciona. Repare, a câmara de aquecimento também é basculante. A bobina de indução fica na sua parte externa. O cadinho é feito de massa refratária socada nessa câmara. A sucata se funde pelo calor produzido pela própria carga. Depois que a fusão se completa, quando a temperatura desejada é conseguida, adiciona-se cálcio, silício e alumínio, que são os desoxidantes do processo. A produção do aço nos fornos elétricos tem algumas vantagens.
A operação é mais flexível, as temperaturas são altas, existe um controle rigoroso da composição química e melhor aproveitamento térmico. E também não há os problemas da combustão. Mas também existem algumas desvantagens nos fornos elétricos. O custo operacional é mais alto e a capacidade de produção menor. Neuzinha, vamos comprar o aço para o nosso kart produzido num forno elétrico ou num conversor? Edgar, eu acho que ainda não dá pra saber isso, não. Claro que dá, vamos comprar produzido no forno elétrico, que além de aproveitar a sucata, é muito mais ecológico. Eu acho que antes de mais nada, a gente tem que dar uma boa estudada nessa aula, fazendo todos os exercícios do livro. Faça isso você também. Assim dá pra pensar nos processos de produção de aço com muito mais base. Mas antes disso, vamos fazer uma revisão da nossa teleaula de hoje. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu a importância da descoberta do processo de oxidação para a fabricação do aço. Você conheceu os 3 tipos de fornos onde esse processo se realiza, os chamados conversores Bessemer, Thomas e LD. E conheceu os fornos elétricos, um que funciona a arco elétrico e o outro de indução. Se você quer ficar por dentro das características de cada um desses fornos, dê uma boa olhada na sua aula, no seu livro. Assim, quando nos encontrarmos aqui na próxima teleaula, você vai estar tinindo para aprender mais coisas sobre materiais. Até mais, um abraço.